Gente, eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do grande rito, um dos maiores rituais dentro da bruxaria, hoje inserido na bruxaria, nem sempre foi assim. Mas antes eu quero mostrar para vocês, sei que muita gente tem curiosidade em estudar e às vezes não sabe o que ler. Um dos livros que os senhores podem encontrar facilmente nas livrarias aí é esse aqui, ó. A Enciclopédia da Bruxaria. Isso aqui, este livro aqui, não tem tudo. Não, se eu juntar todos os livros do mundo, nem eles terão tudo. Porque muito vem da experiência, vem do tentativa e erro. Mas aqui tem uma boa referência quanto às maiores curiosidades que as pessoas têm nesse livro aqui. Muitas coisas curiosas quanto à adivinhação, bola de cristal, adoração à lua, incubos, com o uso de incensos, círculos mágicos. Aqui tem de tudo um pouco. Fala sobre o diabo, fala sobre algumas deusas, fala... Tem até algumas curiosidades. Esse aqui tem até algumas curiosidades, né? Nudez em ritual, fala sobre Charles Mason. Esse aqui fala de tudo um pouco. É um livro de leitura leve, não é um livro pesado, é um livro de leitura leve, que é, mesmo que você não seja praticante, você vai gostar do livro, porque ele abrange assuntos bem interessantes. Então fica aí essa dica aí, esse aqui nós vamos falar depois. E quem quer conhecer um pouco da história, tá aqui, ó, História da Bruxaria. Aqui é um livro ilustrado, tem algumas ilustrações nesse livro. E ele conta a trajetória da bruxaria, fala muito sobre a diferença de bruxaria, feitiçaria, e conta a história de como ela começa. Como a bruxaria começa. Não está o grande segredo do início, não está aqui, tá? Vou falar um pouco a respeito. Não está aqui. Eu li o livro, não... Ele começa no local errado. Tá? Mas mesmo assim é um bom livro. Para conhecer a história. Tem alguma coisa aqui, né? Tem. Mas aí já é... No Haiti já é bem depois. Fala sobre a bruxaria moderna, que é o que se cultua hoje, né? Fala sobre as perseguições às bruxas na Europa, sobre a caça às bruxas, sobre o Maleus Maleficarium, sobre a época que a Inquisição acusava as pessoas de heresia, era uma coisa... nem tudo, as pessoas têm que entender que assim, nem tudo chegava ao papado. As acusações de heresia nem sempre vinham do papado. Às vezes eram na localidade, né, a igreja local ali, apontar para aquela pessoa. O Vaticano nem sabia o que estava acontecendo. A cúpula da igreja, o Vaticano Papa, né, não sabia o que estava acontecendo. Mas o livro que nós vamos falar hoje é esse aqui, ó. A Bíblia da Bruxaria, manual completo para a prática de bruxaria. E hoje nós vamos falar sobre o grande rito. Por que eu escolhi o grande rito? Bom, porque ele é ele é o segundo capítulo desse livro, e o primeiro é, na verdade, uma apresentação. Fala dos rituais da abertura, o início, né? O ritual que está aqui é o Wicca. O ritual que está aqui é da Wicca. Mas é que hoje tá difícil separar uma coisa da outra. Já falei a respeito disso. Tá difícil separar uma coisa da outra. Porque a linha que separa feitiçaria, bruxaria, alta magia, hoje tá tudo englobado numa coisa só. Tá muito difícil separar uma coisa da outra. A linha que separa uma da outra, embora para quem mexa com isso
seja uma faixa muito larga, para quem enxerga de fora é uma faixa muito estreita. Não consegue separar uma coisa da outra. Por quê? Por falta de conhecimento e por falta de prática. A prática te traz isso. A prática vai fazer com que tu enxergue essa diferença. E nós vamos falar hoje do grande rito. Deixa eu comentar a respeito do que eu falei ali, já que nós vamos falar que aqui está praticamente a base da Wicca, que é a bruxaria europeia. A gente tem que entender que existe duas bruxarias europeias. Uma antes do cristianismo e outra depois. Antes do cristianismo, eu quero dizer, não é antes de Cristo. É antes do envolvimento da igreja com essas práticas. A igreja começa a acusar essas práticas e coloca que todos que praticam uma religião que não é a religião cristã estão ligados ao diabo. Vamos falar disso outra hora. Porque onde é que começa a bruxaria, a feitiçaria? Ela não começa na Europa. Se você perguntar para algum bruxo, algum magista, onde começa a bruxaria, de onde ela vem, eles vão dizer que vem da Europa. Mas ela não vem da Europa, ela é muito mais antiga. Ela é dos primórdios da humanidade. Onde é que a humanidade começa? Na África Oriental. É lá que começa, é lá que o ser humano, o Homo sapiens, né, é do latim o homem sábio, que é a raça que está no mundo até hoje. Onde é que é o berço da humanidade? É na África Oriental. E as práticas magistas começam lá, em baixa magia, em baixa e algumas em alta. Podemos falar a respeito disso uma outra hora. Então, a feitiçaria, a bruxaria, a magia, ela chega no continente europeu pronta. Ali ela só vai ganhar um novo molde. Vai ganhar alguns detalhes. Vai ganhar conhecimento e uma ritualística nova. Mas os deuses com outros nomes, os deuses que eram cultuados na África, chegam à Europa, são substituídos por outros, mas muito das doutrinas são as mesmas. Só porém com outros nomes e com outra roupagem. Essa é a grande diferença. Então por isso que as pessoas dizem que a bruxaria nasce na Europa, porque quem difundiu a bruxaria foram os cristãos. Eles é que resolveram falar muito a respeito disso. Então aquilo se espalhou. Quando alguém fala mal de você, o seu nome fica conhecido. E as pessoas ficam curiosas em conhecer você. O mesmo aconteceu. Gente, a minha câmera travou. O bruxo Bocó não botou bateria na câmera. Deixa eu largar isso aqui. Tá, então nós vamos falar, como eu já tinha dito, Esse livro aqui, ele também tem algumas, só por curiosidade, ele também tem algumas gravuras, umas fotos. Ele é bem ilustrado, esse livro, inclusive. Bem ilustrado. Tem bastante coisa aqui. O que é isso aqui, ó? Tem muita coisa aqui. Esse livro aqui é muito bom. Tem os sabás todos, né? Tem a história da lenda da descida da deusa, né? Que a morte se ajoelha à frente dela, reverenciando a grande deusa, né? Aqui é o grande rito, ó. Tem uma foto do grande rito aqui, mas é o simbólico, tá? Esse é o grande rito simbólico. Que foi muito praticado, né? Hoje é muito praticado, o rito simbólico é muito praticado. As pessoas até negam um pouco o grande rito, né? Dizem que tem religiosos aí que dizem que não existe.
Gente preconceituosa, né? Gente preconceituosa não devia estar cultuando ritos de magia. Não pode, né? Não pode ter preconceito nessa área. E aí como é que eles vão falar do grande rito? De que forma? Não sabem o que é o grande rito? O grande rito é um ritual de magia sexual. Esse é o grande rito. Esse é o maior ritual que existe. Tá? E que hoje ele ainda é feito, mas de forma simbólica. Poucas pessoas praticam o grande rito de fato, né? Eu sou uma das poucas pessoas que ainda praticam. Embora eu não cultue da forma que está aqui, porque aqui é o ritual de Wicca. Tá? No ritual de Wicca existe magia sexual. As pessoas negam. O que eu digo é assim, ó, tu não pode entrar na religião é que nem tu lê a Bíblia. Tu não pode separar, eu acredito nisso e não acredito naquilo. Ou tu acredita em tudo que está ali, então não lê. Tu podes não dar a mesma interpretação do padre, ou do bispo, ou do pastor, só, pastor, eu entendo diferente. Bom, aí é uma coisa, tu entende diferente. Agora tu dizer, isso que está aqui não serve, mas o que está aqui atrás me serve, não dá. Não dá. Então quem pratica o Wicca, ou pratica o grande rito, faz da forma certa, então não. É a minha forma de pensar. Não tem meio religioso. Tu é religioso por inteiro, não é. Não serviu para ti, troca de religião. Agora não nega o que todo mundo sabe. Que todo mundo que estuda isso sabe. Então aqui você tem que entender assim, ó, o que eu vou falar para vocês aqui, o que eu vou ler aqui. Você tem que entender o seguinte, esse livro chega no Brasil na década de início dos anos 90, final dos anos 80. Ele já chega com 20 anos de atraso. Isso aqui é de mais ou menos final de 1950, na década de 50 para a década de 60. Então, o que está escrito aqui, a tradução foi feita de forma literal, né? E o que acontece? Naquela época, você dizer certas coisas não dava. As pessoas saíam correndo, né? Se o preconceito existe hoje, para você ter uma ideia, o preconceito existe hoje, naquela época era muito pior. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, ó, o ritual simbólico, tá aqui, ó, o ritual simbólico, aqui, ó, rito simbólico, tá? Rito simbólico. O rito simbólico tem 2 páginas falando do rito simbólico. O rito real, o texto é isso aqui, e mais esse pedacinho aqui, ó. É só o que fala do rito real. Por quê? Porque não dá para dar detalhes, não dá para falar o que era. Não dá para explicar como faz. Isso é 1950, 1960. O livro não ia ser nem autorizado. Se eles fossem falar exatamente o que tem que fazer. Não tem como. Tá? Então, eu vou ler aqui um pedacinho para vocês entenderem um pouco. E para vocês saberem o que vou encontrar aqui nesse livro. Ó. Que vou encontrar, ó, como criar e liderar um coven, feitiço, sabás, clarividência, o grande rito. O grande rito recebe até um comentário aqui. Projeção astral, rituais de iniciação, rituais de consagração, instrumentos da bruxa, livro das sombras completo tem aqui. Estou dizendo que tem completo, não tenho certeza, não li, mas aqui que tem, vamos ver, depois eu vou ler. Lançamento e banimento do círculo mágico. Então, a base está aqui. Aqui tem a base completinha, um livro grosso, né? É um bom livro. Tá, então o grande rito. Aqui é do autor, tá? Não vamos confundir o que eu falo aqui com a opinião do bruxo. Porque o que vocês têm que entender é que com um livro só não dá para chegar a muito longe. Tem que estudar. Tá? Isso aqui é opinião. Quem escreve um livro coloca no livro a sua visão, a sua opinião, e dependendo da época, ele vai mistificar muito, ele vai esconder muita coisa, porque ele não pôde falar.
É que nem as pessoas hoje, eu estou estudando magia, preciso ler o Grimório de fulano de tal. Não, é interessante ler Grimório, é legal. Mas tem muito ritual que está em Grimório que não serve para nada. A magia, seja ela alta ou baixa, ela é criada basicamente para duas coisas. Vou colocar três aí, mas se eu for colocar duas aí, alimentação, saúde. É para isso que ela foi criada. Para uma boa colheita, para uma boa caça, para uma boa pesca, para a saúde de alguém que estava doente, para evitar chuvas em abundância, quando era demais, para evitar secas. É para isso que a magia foi criada, se adoravam os deuses pedindo isso. Agora, para você que é praticante de magia, eu te pergunto, quantas pessoas bateram na tua casa dizendo que querem te contratar, querem um serviço teu para melhorar a próxima colheita? Quantos? Nenhum. Quantas pessoas bateram na porta para pedir para te ensinar, fazer um trabalho para elas para que parasse de chover? Nenhuma. Saúde, sim. Saúde ainda hoje é a mesma coisa. Mas o que vocês têm que entender é que os anseios da humanidade mudaram. Então aquele conhecimento lá, ele serve como base. Só serve como base, nada mais. Até porque os rituais que estão descritos não estão descritos da forma correta, pode acreditar. E está descrito ali o que ele só bolou para fazer tal coisa, mas não está em detalhes ali, porque ele não vai escrever, filho. Se tu sabe o segredo, tu não vai passar. Hoje se passa, mas naquela época não se tinha isso, não podia. Tu escreveu um livro desse aqui. Se alguém soubesse que tu tem esse livro, tu já estava queimado na fogueira, filho. Então como é que tu ia escrever? Bom, vamos lá. O grande rito. Dizer que o grande rito é um ritual de polaridade masculino e feminino é verdadeiro. Porém, soa friamente técnico. Dizer que ele é um rito sexual também é verdadeiro. Ele é um rito sexual. Mas soa para os desavisados como uma orgia. De fato, ele não é nem frio e nem uma orgia. Assim vamos tentar colocá-lo nas devidas proporções. O grande rito pode ser realizado em qualquer das duas formas. Eu não concordo, mas aceito, porque a prática mostrou isso. Eu vou falar mais adiante. Se nós considerarmos que a Wicca é baixa, aí o simbólico está errado. Se nós considerarmos que a Wicca é baixa e a base dela é baixa, porque a Wicca tem uma mistura entre a feitiçaria e a alta magia, ela pratica os dois. Então nós temos que aceitar. O bruxo é obrigado a aceitar. Eu não concordo muito com isso, mas eu sou obrigado a aceitar que desse ponto de vista, se ela também é alta, funciona. Tá? O grande rito pode ser realizado em qualquer das duas formas. Pode ser o que geralmente chamamos, que é na maioria dos covens, que é puramente simbólico. Hoje, na maioria dos covens, é puramente simbólico. Em cujo caso, todo o coven está presente o tempo todo. Tá? Quando o ato é simbólico. A foto que eu mostrei é de um ritual simbólico. Tem aqui uma foto de um ritual simbólico. Ó, aqui é o ritual simbólico, ó. Todo o coven está presente. Mas é claro, as pessoas estão nuas. A base, isso é básico. Isso é básico, tá? O que é básico não vou nem discutir.
Porém, seja ele simbólico ou real, as bruxas não fazem apologia à sua natureza sexual. Para elas, sexo é sagrado. É uma manifestação daquela polaridade essencial que atravessa a vida e ativa todo o universo, do macro ao microcosmos, e sem a qual o universo seria inerte e estático. Em outras palavras, o universo não existiria. O casal está encenando o grande rito, está oferecendo a si mesmo como reverência e prazer, com expressões do aspecto do Deus e da deusa como fonte suprema. Ou seja, se ele é simbólico, ele tem que encenar, inclusive, o momento de prazer. Tá? E aí o coven todo, o pessoal que está reunido, vai participar observando o casal que está ali encenando isso. Nus, a natureza é nua e crua. O grande rito real pode ser encenado sem testemunhas. Por quê? Porque o grande rito praticado na Wicca, ele funciona da seguinte forma. Faça-se todos os preceitos do ritual. Não estou com... O Atami não está aqui. O Atami faca, vamos colocar assim para vocês entenderem. Todo o coven convidado a sair da peça onde está sendo feito o ritual. Aí sai todo mundo, inclusive, normalmente, tá? Sai o casal que vai fazer o ato real, e depois ela entra primeiro, se usam 2 punhais, né? Na verdade 3, porque ele tem o dele, tá? Que é o de cabo branco e os 2 de cabo preto. E ela vai entrar, vai abrir o círculo, vai fechar o círculo quando ela passar, e ele vai chegar, vai abrir o círculo, e depois vai fechar o círculo e vai entrar. E ali vão ter um momento deles para benefício do grupo que está do lado de fora, para que eles tenham esse ato de intimidade. Ao contrário de que muitos pensam, e que a Wicca até prega. Por que a Wicca prega? Na maioria dos livros, porque esses livros foram escritos, a maioria nessas épocas, 1950, 1960, e pregar o amor livre nessa época era meio complicado. Quer dizer, morria na fogueira de graça. Tem gente morrendo na fogueira até hoje, se os senhores não sabem. Procurem na internet e vocês vão ver. Tem gente sendo assassinada até hoje. Se não, até às vezes na forma moral, né? Até às vezes na forma moral. Mas tem gente sendo fogueirada até hoje, pelas essas práticas. Eu acho até que é o autor desse livro aqui. É esse mesmo. Esse Doren Valiente, tá? Tem uma citação sobre ele aqui. O intercurso sexual ritual, diz Doren Valiente, que é o autor daquele outro livro, é na realidade uma ideia muito antiga, provavelmente tão antiga quanto a própria humanidade. Obviamente, ele é o verdadeiro oposto da promiscuidade. Relacionamentos para propósitos rituais deveriam ser feitos com um parceiro cuidadosamente selecionado e na hora certa e no lugar certo. Entenderam? Obviamente, ele é o verdadeiro oposto da promiscuidade. Olha os detalhes que eles tinham que ter para poder falar sobre isso. Tá? Porque muitos dizem que o ritual tem que ser feito com amor. Não. Ritual. Amor é uma coisa, ritualística e magia é outra, bem diferente. Então, né, como o livro foi escrito numa época, 1960, não podia se pregar que o sacerdote podia ser de um coven e a sacerdotisa de outro.
como é feito. Não pode ser feito. Pode ser feito por um casal? Pode. Um casal marido e mulher, se os dois forem sacerdotes, pode. Mas se só ele for sacerdote ou só ela for sacerdotisa, não tem problema de trazer uma pessoa, um outro sacerdote de fora para fazer. É muito melhor trazer alguém que saiba o que está fazendo do que pegar alguém que não sabe o que está fazendo e se envolver com esse tipo de coisa. É complicado. Por isso que às vezes algumas pessoas me perguntam, o senhor abre as portas para fazer isso? Não. É porta fechada, pessoas, sacerdotes, sacerdotisas selecionados. Gente que sabe o que está fazendo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui que seja interessante para nós aqui hoje. O grande rito simbólico, contudo, é um ritual perfeitamente seguro, o simbólico, tá? Contudo, é um ritual perfeitamente seguro e benéfico para os dois bruxos experientes ao nível de amizade normal, entre ambos do mesmo coven. Cabe à alta sacerdotisa decidir quem está apropriado. No caso, isso é lógico, né? A pessoa não vai, mesmo que encenar com alguém que ela não tenha segurança para fazer isso. E cabe, olha a segurança que se trata aqui no livro, cabe à sacerdotisa e não ao sacerdote. O sacerdote não escolhe a sacerdotisa para fazer, a sacerdotisa é que vai escolher o sacerdote com o qual ela quer mesmo que encenar, é a sacerdotisa que escolhe. Por isso que eu digo, a bruxaria, ela é muito mais feminista do que qualquer outra religião. Os outros cultos, aliás, todo culto magista, ele não tem muito esse peso machista, o peso patriarcal. Nem matriarcal, nem feminista, não. Coloquei de forma errada. A magia é equilibrada. Mas dá-se aqui pela época que era a mulher que escolhia e segue até hoje essa tradição. É a sacerdotisa que escolhe o sacerdote e não ao contrário. Uma curiosidade, eu não sei se fala aqui. Até fala. Não deveria ser tão necessário enfatizar aos nossos leitores que nada disso tem a ver com qualquer missa, alguma coisa com a missa negra. Porque a prática da missa negra nada tem a ver com a antiga religião. A missa negra é uma heresia cristã. Concorda, Bruno? Sim. Usando formas cristãs pervertidas. Sim, se perverte a doutrina cristã na missa negra. Não é um ritual de bruxaria. Não, bruxos não praticam missa negra. A missa negra, ela está muito mais ligada ao satanismo do que qualquer outra coisa. Tá? A missa negra Existem duas vertentes satanistas, né? A vertente filosófica e a religiosa. A religiosa, meu chapa, pouca gente segue. A filosófica não conheço quem não siga. Dá uma olhada aí sobre o que é satanismo para entender o que eu estou dizendo. Satanismo todo mundo e não sabe. Então a missa negra nada tem a ver com bruxaria. Bruxo não pratica missa negra. Quem pratica missa negra é satanista e é um ritual que é a negação da doutrina cristã da forma que chegou para nós. Ou seja, que é necessário um interlocutor entre nós, seres humanos, e as divindades. A divindade, no caso, Deus Yahvé, que é a que está na Bíblia. É uma negação a esse interlocutor, a esta pessoa que está negociando, e que essa negociação tenha que ser feita dentro de um templo. Não é necessário. Nunca foi. A missa negra exalta o maior templo que existe, que é o nosso corpo. É o nosso corpo. Tá? Como a igreja tratava as mulheres
com desdém. A igreja é antifeminista naquela época, gente, tô falando hoje. Era antifeminista, nada mais contrariar a igreja que colocar como o sagrado, o altar, uma mulher. Bruxo por que nua? Não precisa ser. Não precisa. Tá? Se coloca nua por quê? Porque todo magista sabe que a natureza está no nu. A pureza está no nu. Nós nascemos de roupa, por acaso? Não. Existe algum pecado em andar nu? Não. Mas a sociedade e a igreja enxergam pecado. Então, como a missa negra é para afrontar, a missa negra é um afronte. Nada mais do que isso. É mostrar que as pessoas que estão praticando aquilo cultuam a Deus, sim. Deus, o corpo. O corpo é a morada do Espírito. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos um pedaço de Deus. O Espírito é um pedaço de Deus. Mora onde? Mora no corpo. Habita o templo maior que é o nosso corpo. Então a exaltação da missa negra é isto. Apenas isso. Bruxos não praticam missa negra. Tá? Não é proibido? Não, não existe proibição. Estou dizendo é que na base, tá? Na base. Aqui vocês não vão encontrar. Em nenhuma tradição wicca vocês vão encontrar a missa negra. A missa negra é um ritual do satanismo. Ah, bruxo, mas eu conheço vários adoradores de Satanás aí, né? Que é a base, né? Que não fazem missa negra. Bom, não fazem por falta de conhecimento. E porque, no fundo, são satanistas meia boca, porque são preconceituosos. Quem é preconceituoso não pode estar dentro de religião nenhuma. Quem é preconceituoso tem que ser... não pode estar dentro de religião? Pode, mas não pode ser sacerdote. Tem que ir para ser uma pessoa melhor. Quando for uma pessoa melhor, quando se despegar de preconceitos, quando entender o que é o microcosmos frente ao macro e entender que somos poeira, que nada somos, que nada sabemos, quando chegar à conclusão que não sabe nada, está pronto para ser sacerdote. Enquanto achar que sabe, não dá. Não pode ser sacerdote. É complicado. Dizia um ditado árabe, ele dizia o seguinte, vamos ver se eu vou conseguir o ditado, porque é complicado. Aquele que sabe e sabe que sabe é um sábio. Admira este homem. Aquele que sabe que não sabe, mas diz que sabe, é o esperto. Cuida-te. Aquele que não sabe, é um idiota. Afasta-te dessa pessoa. Meu abraço a todos vocês. Gente, tive que voltar aqui, porque eu fiz uma colocação e talvez as pessoas não entendam, porque não tem como elas entenderem, porque eu comecei o assunto e não terminei, que existe uma bruxaria antes do cristianismo e uma depois. Mas quando eu falo do cristianismo, é da intervenção do cristianismo. Quando o cristianismo intervém, tá, ele faz com que exista, de forma errônea, uma divisão na bruxaria. Por quê? Porque daquele ponto para frente cria-se uma confusão sem tamanho. Por quê? Porque os futuros praticantes de bruxaria começam a separar. Existe uma bruxaria wicca e existe uma bruxaria diabólica, a bruxaria satânica, que na verdade é uma falta de conhecimento. Porque a igreja começa a dizer que os bruxos, que as bruxas, são adoradores do diabo. Baseado em algumas passagens bíblicas que não tem pé nem cabeça. Porque se as pessoas que pregam isso tivessem lido a Bíblia, saberiam que o mal não é trazido pelo diabo.
profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7, está lá claramente para quem lê a Bíblia, para quem conhece fundamento religioso, está lá claro. Isaías, pode procurar na tua Bíblia aí, capítulo 45, versículo 7. Eu crio o bem e faço o mal, eu formo a luz e faço as trevas. Eu sou o Senhor teu Deus, faço todas estas coisas. Ou seja, o próprio profeta Isaías está dizendo ali da sua conversa trazida pelo Senhor Criador, que o responsável por tudo que acontece, de bom ou de ruim, são coisas que o Senhor Deus permite. Ele faz o bem e cria o mal, ele forma a luz e faz as trevas. É o diabo que faz? É Satanás? Essa gente precisa estudar mais, gente. Meu abraço agora a todos vocês.